Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, estamos de volta e começando mais uma edição, desta vez de número 48 do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Aqui vos fala, para variar, eu, Caio Meirelles, dando pontapé inicial junto com ele, Lucas Ribeiro. Lucão, estivemos uma semana fora por causa da data FIFA que ninguém liga, mas estamos de volta junto com os retornos das finais dos estaduais. Falaremos muito sobre isso hoje. Seja bem-vindo. E como foi de final de semana? Muito boa noite, Caião. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que irá nos escutar. Cara, dá até uma preguiça gravar depois dessa semana de data FIFA, que a gente não fez absolutamente nada, né? Mas já voltamos com tudo, porque é um final de semana de decisões, do começo de decisões dos estaduais. Tivemos no decorrer da semana sorteio da Copa do Brasil, os grupos da Libertadores e Sul-Americana, e podemos falar disso além do que aconteceu no futebol europeu também. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé... eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala... Muito bem, Lucão. Então, antes da gente entrar nos estaduais, já puxa aí rapidinho, grupos da Libertadores, Sula e Copa do Brasil, e aí depois a gente entra então nas finais, porque a gente vai falar de pelo menos aí uns 9 joguinhos que já aconteceram neste final de semana. Falando já para criar meio que uma expectativa, já começar com as perguntas. Você acha que teve um grupo da morte nessa edição da Libertadores? Não, grupo da morte não. Eu acho que tá mais nivelado por baixo do que ter um grupo com, sei lá, 3 times realmente fortes disputando entre si. Apesar que, eu vou dar uma passadinha nos grupos aqui, só para todo mundo se situar. O grupo A ficou com o Alcas, Flamengo, Racing e o Nublense. Grupo B, Independente Medellín, Internacional, Metropolitanos e Nacional. É o grupo da geografia. Grupo C, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Cerro Porteño e Palmeiras. Mais uma vez, o Palmeiras cai num grupo que ele pode simplesmente passear. Apesar que das últimas edições eu acho que esse é o grupo mais difícil que o Palmeiras pegou, mas ainda acho que o Palmeiras sobe nesse grupo. Grupo D, Fluminense e River Plate, aí é um grupo que já teremos um grande confronto. Fluminense, River Plate, Sporting Cristal do treinador brasileiro Thiago Nunes, que vem fazendo uma boa campanha, e o The Strongest, o monstro da altitude. Grupo E, que é o grupo do Corinthians, que tem Corinthians, Independente Del Valle, Liverpool do Uruguai, que deve estar melhor que o Liverpool da Inglaterra atualmente, e Argentinos Júniors. Grupo F, Boca Juniors, Colo-Colo, Deportivo... deixa eu pegar aqui. Deportivo Pereira. É isso mesmo, Deportivo Pereira. E o outro time, Monagas. O grupo G, que pra mim é o grupo mais forte, é Alianza Lima, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Libertad. E pra fechar, o grupo H, Atlético Nacional, Melgar, Olímpia e Patronato. Chances de algum brasileiro ficar na primeira fase? Cara, porque nós aprendemos no ano passado que os estaduais, eles não servem de parâmetro pra nada, praticamente do restante da temporada. Já quebramos a cara em boa parte das nossas análises, né? Mas eu acho que tem chance sim, pelo menos um dos brasileiros ficar fora. Eu consideraria o Fluminense pelo retrospecto do Fernando Diniz na Libertadores e pelo azar mesmo que os times dele têm. Poderia colocar até o Corinthians, que na Libertadores é outra coisa. O time muda da água pro vinho e é um time que não consegue jogar bem fora de casa, apesar do grupo ser bem mediano para baixo. E talvez no grupo G, cara, esse é um grupo que qualquer um dos atléticos pode muito se complicar. Eu tenho isso na minha cabeça, porque são adversários que não são bons, assim, não são times brilhantes, mas tem uma certa tradição na Libertadores, que nem, por exemplo, o Alianza Lima é o time do Peru e provavelmente tem a questão da altitude. Então é um ponto a mais para se colocar na balança. Libertad é um adversário chatíssimo. Então eu gostaria de ver, eu tô bem curioso para ver como é que os dois atléticos vão reagir, né? E como é que vai ser o confronto entre esses dois atléticos. Mas eu ainda acho que um brasileiro acaba ficando na fase de grupos, mas não de tipo ficar em último do seu grupo.
Acho que belisca com a repescagem para a Sul-Americana. Se eu apostasse, acredito que o que mais tem chances é o Corinthians, principalmente, se não ganhar todos os jogos fora de casa. Cara, e lembrando que os jogos já começam nessa semana. Começam na Sim, terça-feira. Se eu não me engano, é Atlético Paranaense e Alianza Lima já no Peru, nessa na terça. terça-feira, dia 4. Daqui Mas pra frente é jogo a cada 3 dias, né? O calendário não tem sim, mais descanso. Pô, você já parou pra pensar que campeonato estadual ocupa um quarto do calendário do futebol brasileiro? já. Isso E é ainda, absurdo. eu ainda não consegui assimilar o quão bom ou quão ruim isso é para os times. Ah, eu acho péssimo. Pro São Paulo é péssimo, porque a gente tem no elenco hoje 15 machucados. Mas Exato, eu para acho alguns péssimo. outros clubes que realmente precisam dessa competição, de fato é algo ótimo, né? É um desafogo. Sim, tem que ver. Palmeiras, por exemplo, o Abel comentou essa semana que, se eu não me engano, o Palmeiras vai fazer 9 jogos em 2 meses. É muita coisa. Pega o Fluminense, por exemplo. O Fluminense não tem elenco pra tudo isso. Não, não tem mesmo. Cara, eu acho que vai ser uma Libertadores um pouco mais equilibrada do que a última edição foi. Não sei se é por estar nivelada por baixo, né? Eu não sei se vai. Eu acho que o destaque talvez não seja o mesmo, mas eu acredito que tenhamos bons jogos. Jogos mais equilibrados. Espero, mas a tendência de um brasileiro ser campeão de novo é muito grande. É absurda. Caião, quer que já fale da Sul-Americana também? Já Manda, para manda, aproveitar manda. esse gancho? Bons grupos, hein, também da Sul-Americana. Sim, sim. Eu gostei mais do que da Libertadores. Apesar que não dá pra. Os O nível é times não baixo dá. nos dois, né? Que o da É, Sul-Americana, o nível é baixíssimo. baixíssimo. Ó, o grupo do Botafogo, por exemplo, é Botafogo, César Valerro, Magadianes e LDU de Quito. Grupo B, não tem nenhum brasileiro, é Guarani, Paraguai, Danúbio, Emelec e Huracan. Grupo C, Estudiantes, Oriente Petroleiro, o Red Bull Bragantino e o Taquari. Meu Grupo. Deus. Nome de marca de suco, isso daí, né? Ai, meu Deus do céu. Suco ruim. Que isso. Grupo D, que é o grupo do nosso gigante tricolor. Academia Puerto Cabelo. Eu até cliquei aqui para ver se é o nome mesmo. É isso mesmo. Puerto Cabelo. Tolima, São Paulo e o Tigre, que teremos a chance de espantar essa maldição da final da Sul-Americana de 2012. Grupo E, Audax Italiano, Blooming, News Old Boys e Santos. Grupo F, América Mineiro, Defensa e Justiça, Milionários e Penharol. Um bom grupo esse daqui, inclusive. Grupo G, Américo sempre dá azar, né? Nesses grupos. Pois é. Tá na Libertadores, qualquer competição, é impressionante o azar que o América dá. Grupo G, o Ginásio, Goiás, União Santa Fé e Universitário do Peru. Grupo H, Fortaleza, Palestino, Estudiantes de Mérida, nunca ouvi falar desse time. Inclusive é um dos muitos, né, Sim. nessa Sul-Americana. Qual que é o último? Ah, São Lourenço. Fecha o grupo do Fortaleza. As duas competições estão meio que niveladas por baixo, mas eu acho que vai ser bem competitivo. Provavelmente um ou dois brasileiros vão rodar nessa fase de grupos da Você Sul-Americana. acha? Eu acho que roda. Por incrível que pareça, eu acho que roda. Que passa Por, um também, né? Tem esse. então, por exemplo, não, eu acho que agora passam dois, cara. Mudou o regulamento? Porque antes eram 5 clubes, não eram? Não, eram Foi 4. só. Eram 4 e passava um? Eram 4 e passam um, porque tem quem cai da primeira fase da Libertadores. Isso é verdade, tem razão. A não ser que eles queiram meio que fazer igual a Liga Europa, né? Mas o que É. eu acho muito difícil é se tratando da Conmebol. Ah, mudou. Mas, Ó, cada equipe fará 6 jogos na primeira fase, né? No caso, a fase de grupo, onde os primeiros colocados avançam diretamente às oitavas. As equipes que ficarem em segundo lugar nas chaves vão disputar um mata-mata contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. exatamente, igual o regulamento da Liga Europa. Então, se tratando disso, acredito eu que na fase de grupos todos os brasileiros consigam passar, mas na segunda fase, eu acredito que pelo menos 2 ou 3 times brasileiros passem em segundo e pelo menos um caia na próxima fase eliminatória. Seu palpite. Botafogo, Santos e Fortaleza. Caramba, o Fortaleza eu ia cravar que passa. É que o grupo do Fortaleza é um pouco Não, chato também, né? o grupo é chato. Eu acho que Fortaleza passa e o Bragantino cai. Apesar de ter um Goiás também. O Goiás tá bem.
O Goiás tá bem com o Guto. Mas aquela questão de competições internacionais, eu acho que pesa um pouco para esses times, né? Sim, Bom, igual é um negócio que a gente vai ter que ver. Se fosse para cravar de não passar da fase de grupos, o América tá muito propenso a não passar pelo grupo. O grupo do América, para mim, é o mais difícil que tem. sim. Porque tem o Penharol, tem o Defensa e Justiça, e não tá fazendo uma temporada brilhante, mas é um time perigoso, e o Milionários, que também é um time perigoso. Tanto que o Atlético Mineiro deu uma suada para se classificar em cima deles. Então, o América ele vai ter que jogar muito. Muito, mas muito mesmo, para conseguir pelo menos passar Não, eu acho que passar em primeiro, se jogar da maneira que tá jogando, ou um pouco melhor, eu acho que consegue passar em primeiro. Eu boto mais fé no América do que no São Paulo nessa Sul-Americana, por exemplo. Eu boto mais fé em qualquer time do que no São Paulo. Esse é um bom ponto, realmente. E Copa do Brasil, Lucão? Copa do Brasil, cara, deixa eu pegar aqui. Bons jogos, hein? Bons jogos. Eu ainda acho essa questão do regulamento de favorecer o time grande, né? Eu acho meio merda ainda. Mas são absurdo. bons confrontos. Bons confrontos. Tem, O bom é que agora são 2 jogos, né? Exato. E isso pelo menos já dá uma chance pro time menor. Teremos Águia de Marabá e Fortaleza, CSA Internacional, Ituano e São Paulo. É um jogo que tem. O jogo mais aberto aí dessa terceira rodada. Flamengo e Maringá, Sport e Curitiba, Bahia e Volta Redonda, Atlético Paranaense, CRB, Corinthians e Remo, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, Paysandu e Fluminense, Tombense, Palmeiras, Santos e Botafogo de São Paulo, Cruzeiro e Náutico, América Mineiro e Nova Iguaçu, Botafogo e Ipiranga e Grêmio e ABC. Vou cravar. Você me cobra depois. 2 grandes já vão cair nessa primeira fase. Primeira fase não, né? Nessa fase. Você tá falando 2 grandes mesmo ou 2 clubes que estão na Série A? Eu tô considerando os 20 da Série A como grandes, no momento. Tá, então eu acho que o Coritiba cai e eu acho que, cara, o Bahia também eu acho que faz força pra cair nessa primeira fase. Botafogo Ou também. nessa terceira rodada. Botafogo e Ipiranga. Então eu acho que vai ter mais times aí. Eu acho que o Cruzeiro sai. Pro Náutico? Eu acho que o Cruzeiro cai. Agora que mudou de treinador, eu acho que dá uma. Pelo menos nessa fase, dá uma segurada. Claro, mudou de Águia treinador, de não mudou de elenco, né? O elenco continua sendo horrível. Sim, Águia de Marabá e Fortaleza. Cara, o começo de temporada do Fortaleza é sempre uma incerteza, né? Porque nós vemos que são os mesmos problemas dos anos anteriores. É um time que cria bastante, mas finaliza mal, perde os jogos por alguns detalhes, alguns muito, acho que até infantis. Tanto que, por exemplo, teve uma das decisões da semifinal da Copa do Nordeste, que foi Ceará e Fortaleza. Fortaleza perdeu pro Ceará 3-2. O Fortaleza é impressionante como consegue ganhar do Ceará. E aí tem aquela questão do temperamento também. Teve mais uma expulsão. Teve um gol anulado do Fortaleza que o Bandeira assim que ele assinalou o impedimento, cara, todo mundo do Fortaleza foi pra cima do Bandeira. Tem coisas que é meio que absurdo, sabe? E eu até um ponto que eu fico me questionando, se o juiz tivesse uma autoridade maior, ele poderia muito bem amarelar ou até expulsar em alguns casos para meio que ter o controle do jogo. Mas como o juiz como autoridade, E nada. ele muitas das vezes é até uma piada e a arbitragem em si como um todo é ruim, então eu não vejo isso dando certo em nenhum cenário aqui do Brasil. Mas como você disse, são bons jogos. Cravo também e vai ter uma surpresa além dessas que eu falei, mas eu acho que um time grande mesmo, tipo um G8, acho que tem chance de rodar e você sabe de que time estou falando, mas são bons confrontos, são bons confrontos mesmo. Gostei, acho sim que teremos surpresas já nessa primeira fase de Copa do Brasil, Lucão. Muito bem, mais algum ponto dos mata-matas? Não, só isso mesmo. Eu confesso que estou ansioso. A Copa do Brasil não vai ser igual a Libertadores que vai começar essa semana. Também não tem como, né? Que boa parte dos times já estão nessas competições internacionais. Os primeiros jogos serão na semana que vem. Boa parte na
Boa parte não, todos na quarta-feira, dia 12. Esse cachorro aqui morde? Não, só cheira. Ah, então é igual o Flamengo, só vai ficar no cheirinho e na lambida também. Que coisa mais gostosa, meu Deus do céu. Perfeito, Lucão, muito bem. Então, dadas as informações dos campeonatos de mata-mata, nada melhor do que começarmos a falar de campeonatos estaduais. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou por ordem cronológica, então, começando dos jogos que aconteceram no sábado e aí a gente fecha com os jogos de domingo. A gente termina com o jogo do Palmeiras e Água Santa, que aconteceu agora há pouco aqui na Arena Barueri, em São Paulo. Fechou? Fechou. Muito bem, então, Lucão. Abrindo alas aqui, tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio empatou com o Caxias em 1-1. O Caxias que eliminou o Internacional na semifinal, naquele jogo fatídico que terminou ali com brigas de torcedores e jogadores de ambos os times. E o Caxias surpreendeu o Grêmio, conseguiu segurar aí o principal candidato ao título gaúcho e vamos ver como se sai na partida de volta agora lá no estádio do Grêmio. Segurou com unhas e dentes, né? O Caxias começou ganhando o jogo. Acho que o Caxias no jogo inteiro teve 6 finalizações, se eu não estou enganado, enquanto o Grêmio teve em torno de umas 19. O Caxias surpreendeu ganhando do Internacional no Beira-Rio, nos pênaltis. Teve o fatídico episódio do torcedor que invadiu o campo com a criança para bater nos jogadores do Caxias, mas são águas passadas e eu não quero dar palco para isso. Tá maluco, né? Melhor evitar. E querendo ou não, o Grêmio tem uma grande vantagem para o jogo de volta na arena, né? E poderia ter sido melhor para o Grêmio que o Caxias teve um jogador expulso no começo do segundo tempo. Tanto que é uma coisa que o Renato Gaúcho se lamentou no final do jogo ali na coletiva, ele falou disso, que ele ficou insatisfeito com a atuação do Grêmio, e não era para menos, né? O Grêmio poderia ter ganho esse jogo, mas não foi o que aconteceu. E próximo jogo no final de semana que vem, 4h30. Grêmio e Caxias na Arena Grêmio. Acredito que o Grêmio consiga se consagrar campeão do Campeonato Gaúcho mais uma vez, porque tem futebol para isso. O Grêmio não vem jogando mal desde que o Renato voltou. Ganhou clássico contra os jogos que precisava ganhar, o Grêmio realmente ganhou. Passou um sufoco contra o Ipiranga, né? Também. Bom time do Ipiranga, cara. Bom. Eliminou o RB, né, na Copa do Isso, Brasil. e significa muito, né, eliminar o RB. Mas eliminou bem, né? Ganhou de Exato. 3-1. E o time do Caxias também é muito bom. E como eu tava comentando em off, tem o goleiro do Caxias, ele estudou lá na escola. Não vou falar Seu que amigo? eu não vou mentir que ele é meu amigo, Caio. Por mais que você queira. Não, de maneira alguma. Por mais que você queira, eu não vou me vangloriar. Só que ele é daqui do bairro e estudou lá na escola. Então, por que você não quer falar que ele é seu amigo? Porque não é meu amigo. Eu já falei que eu tenho um compromisso com a verdade. Mesmo que seja mentira da minha parte. Entendi. Então é isso. Bem, mas vocês brigaram e não quer. Não se foi for, isso que eu entendo. aconteceu. Não teve nenhum tipo de polêmica. Você nunca brigou com o atual goleiro do Caxias na escola? Não, nunca briguei. Tá bom, então. Então, beleza, você tá falando, eu acredito. E o Vina, hein, Lucão? Chegou bem no Grêmio. É o tipo de cara que o Renato Gaúcho gosta, né? Sim, e falando em caras que o Renato Gaúcho gosta, o Grêmio, eu vi essa tarde que o Grêmio tá tentando negociar com o Natan, que tá encostado no Atlético Mineiro, e também faz muito perfil Renato Gaúcho de jogador de futebol. E, pô, eu gosto do Natan, viu? Falar que eu acho um bom jogador. Eu acho ele preguiçoso. Cara, alguma coisa ele tem que ter pra não vingar em nenhum time que ele joga. Eu acho que é a questão da preguiça. Eu li hoje que ele só não foi ainda porque ele tá fazendo jogo duro. Rapaz, será que ele senão ele já teria sido negociado. Ele deve ser um bom apostador. Ele gosta de pescar, né? Você gosta de pescar? Nunca pesquei, cara. Também não. Tenho vontade, mas confesso que eu acho que eu não devo ter essa habilidade. Paciência eu até tenho, mas a habilidade eu não sei se eu tenho. Muito bem, Lucão. E o gol do Caxias foi marcado, belo gol do Marlon, inclusive, viu? Sim. 1-1. Cara, de verdade, acho que o Caxias vai complicar a vida do Grêmio, viu? Na arena. Acho que vai pros pênaltis também? Acho que vai pros pênaltis. Eu acho que o Grêmio ganha de... um placar, tipo, com um gol de diferença. Com 1-0, 2-1. Palpável, plausível esse tipo de resultado. Mas acho que terá dificuldade. Pô, eu esqueci de comentar, impressionante. Ou o modelo da camisa do Grêmio é muito curto, ou o Reinaldo, ele tá com uma pança, amigão. Uma pança gigantesca. Não sei se você reparou nisso. Eu reparei. A camisa que inclusive é bonita, mas Muito eu bonito. acho que é um pouco... Tava comentando Eu acho que é isso um pouco dos dois. Não quero ofender o Reinaldo, mas também não quero dar tanta margem pro erro. Tá com uma pançotinha, ó,
De respeito, Reinaldo. Parabéns pra ele. Muito bem, Lucão. Dado então as informações aí do Grêmio Internacional, parabéns o Internacional, né? Conseguiu ser eliminado pelo Caxias jogando dentro da sua própria casa e não vai disputar aí a final do Gaúcho, que todo mundo esperava. E até porque ficou devendo também. O Inter Inter que contratou 2 jogadores essa semana, né? O Aranguiz, que já jogou no Inter antes, volta ao Internacional. E o Campanharo, argentino, que estava jogando no futebol turco. 2 contratações aí pro meio campo do Internacional, tentando se reforçar aí o time do Mano Menezes, mas tá difícil. O time lutou até o final, acreditou até o final. Qual é o maior alívio? Não ter perdido o jogo ou não ter perdido a invencibilidade? Uma coisa puxa a outra, evidentemente. Alívio? Vocês sempre maldosos nas perguntas. Não, eu não tô sendo maldoso. E agora vamos falar então de Campeonato Cearense, Lucão. Tivemos mais um clássico por lá e dessa vez o Fortaleza se deu melhor que o Ceará, 2-0. O Fortaleza foi muito superior ao Ceará no jogo, inclusive, mas acabou cometendo um pênalti bobo no final que o Tite, não o técnico da seleção, o zagueiro do Fortaleza, acabou colocando a mão na bola e o Danilo Barcelos descontou. O Sacha fez o primeiro do Fortaleza. E quem que fez o segundo mesmo? Agora eu esqueci. Me deu branco. Olha, pior que eu não lembro, eu só queria ressaltar que Foi o Caio Alexandre, lembrei. Como é ruim esse Tite, cara. Eu acho o zagueiro ok. Eu achei Você tá falando do zagueiro ou do treinador? Não, eu tô falando do zagueiro. Dessa vez tô tá. falando do zagueiro. Eu acho ele muito ruim. Com todo respeito, eu achei ele muito ruim. E boa parte da torcida do Fortaleza concorda comigo. Depois do que ele fez ontem, deve ser unanimidade agora, né? Esse posicionamento do grande zagueiro Tite. E aí, Lucão, o Fortaleza que tinha perdido o último clássico pro Ceará, dessa vez se recupera. O Fortaleza que acabou caindo também na Libertadores, eliminado pelo Cerro Porteño, e tem tudo pra conquistar mais um campeonato cearense. Não acho que o Ceará, que inclusive tem um time bem inferior, terá forças pra conseguir reverter, mesmo sendo um gol de diferença apenas. Cara, é aquele negócio. Na Copa do Nordeste, o Ceará conseguiu se classificar, mas na decisão estadual, Fortaleza é aquele negócio. Joga bem, cria, mas tem muitos erros de finalização ali que acabou custando algumas partidas, né? Perdeu um caminhão de mas gol. mas eu acho que o Fortaleza consegue se sagrar campeão do Cearense. Eu não acho que o Ceará tem essa bala pra ganhar o jogo com a margem segura, pra não levar pros pênaltis, né? Eu acho que dá Fortaleza mesmo. Tô contigo, porque a superioridade do Fortaleza nesse jogo foi muito grande. Perdeu umas 5 chances. Só o Thiago Galhardo perdeu 3. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana no Twitter do Thiago Galhardo se escondendo numa festa. Maravilha. Ai, que vídeo Esse bom, maluco, mano. Depois que ele apareceu dançando e espantando mulheres na farofa da GK. Sensacional, eu gosto. Thiago, ele é resenha, pelo menos, entendeu? E ele sabe que ele é esquisito. Por isso que eu gosto dele. Isso é um bom ponto, né? Ele sabe, entendeu? Tem que reconhecer, né? Exato. Quando você aceita, tudo fica mais fácil. Sim. E no caso do Thiago Galhardo, ele aceita muito bem. Então, gosto dele, é uma boa figura aí do futebol brasileiro. Tomara que ele continue tendo esse tipo de comportamento para garantir aí boas risadas. E ele tá bem no Fortaleza também. Desde que ele chegou, é um dos principais jogadores do clube. Só que o meio que pesa pra ele algumas partidas decisivas ele tende a decepcionar, né? Isso em todos os times que ele passou, mas ele, de fato, até o momento, ele vem jogando bem pelo time do Fortaleza. Tá jogando bem. Esse time do Vojvoda é que é 880, né? Ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. Teve o azar de ter pego o Cerro Porteño, que é um time de camisa e pesado ali na Libertadores. Mas acho que vai bem na Sul-Americana, tem tudo pra conquistar o Campeonato Cearense também. E não acho que por 2 anos seguidos ele vai ter um desempenho tão ruim como ele teve na primeira metade do Campeonato Brasileiro. E, cara, vamos concordar que muito time grande que se tivesse tido esse desempenho que o Fortaleza teve no primeiro turno ano passado, teria caído. Sim, pelo menos uns 2 ou 3. Muito time grande, se tivesse acontecido isso, teria rodado. E o time do Vojvoda conseguiu se segurar. Então, tomara que continue acontecendo. E torço aí também pra todo o sucesso do Vojvoda e do Morínigo também, que tá lá no Ceará, ex-Curitiba, né, que acabou sendo, ia falar eliminado. Eliminado ele foi de certa forma, né, acabou sendo demitido do Curitiba no ano passado e tá fazendo um campeonato ok pelo Ceará, dado o elenco do Vozão. Bons trabalhos aí, lá no Ceará. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé aí é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui eu gosto. Mirandinha. Muito bem, Lucão. Mais um jogo de sábado, então, dessa vez a final do Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense foi até Cascavel e ganhou de 2-1 com um gol do Vitor Roque no último lance do jogo, né? Um pênalti ali cometido pelo time do Cascavel, que fez com o Lucas Batatinha o seu primeiro gol e o Eric empatou pro Atlético Paranaense, que originou a virada. Bom nome, inclusive, Lucas Batatinha. Bom nome mesmo. Eu
confesso que fiquei tentado a aderir a esse nome. Não vejo o Atlético perdendo esse título desde o começo do campeonato. Então acho que o Atlético ganha também o jogo de volta. Eu vi um negócio que o Vitor Roque, desde que ele voltou, são 5 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele participa de mais ou menos, eu acho que 60 a 80% de todas as chances de gol do Atlético Paranaense nesse período. E é um cara fora da curva que eu acho que ainda está sendo especulado. Acho que ele estava sendo especulado no Barcelona, mas eu acredito que ele não vá, devido aos problemas que o Barcelona teve de corrupção e coisas do tipo. Mas é um moleque muito talentoso e não sei se se ele fica aqui no Brasil até o final do ano, não. Acho que esse ano ele ainda fica, mas ano que vem provavelmente ele será negociado com algum grande europeu. Ele é muito bom, muito, muito bom. Posso ser polêmico, inclusive? Você vai falar óbvio, mas pode. Eu acho melhor que o Endrick. Pelo menos no momento, sim. Cara, ele é melhor e ele tá mais pronto, né? Sim, está mais lapidado que o Endrick. Pô, o Sim. moleque já decidiu Libertadores. Exatamente. Jogando o Atlético Paranaense, inclusive, Lucão, que é o único time da Série A invicto nessa temporada, né? Já que o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Água Santa hoje. Com isso, só sobrou o Atlético Paranaense. Quem diria, né? Putz, eu esqueci o nome do treinador do Atlético Paranaense agora. Paulo Turra. Exatamente, bom trabalho dele. O Atlético que não fez grandes contratações para essa temporada, mas vem conseguindo manter o aproveitamento de 2022 até o momento, mesmo com a mudança de treinador. Então, manteve o elenco e manteve a ideia de jogo, né? Sim. Alguns aspectos mudam porque a pessoa não é a mesma, mas o Paulo Turra, se eu não me engano, ele era assistente do Filipão, né? Exatamente. Então, boa parte das coisas ali, das características, elas seguem inalteradas. Como eu disse, acredito que o Atlético Paranaense vai se sagrar campeão paranaense e de maneira invicta. O único invicto da Série A até o seguinte momento, né? E é um bom time, é um time que não vejo brigando por título brasileiro, mas vejo complicando a vida de muito time grande, talvez até, quem sabe, chegando na final de alguma das competições que disputa. Possível, até porque é um time cascudo, que principalmente em mata-mata, né, a gente viu no passado, costuma dar trabalho, e inclusive, você comentou de Felipão, eu li essa semana que ele teria sido especulado para ser treinador do Boca Juniors esse ano. Caramba. É bem aleatório isso, confesso. Mas olha, confesso que eu não gostaria que o meu time, treinado pelo Felipão, quer dizer, que meu time enfrentasse um Boca Juniors na Libertadores treinado pelo Felipão. Cara, realmente. Tem tudo pra dar bosta isso. Cara, ainda mais time argentino. Exato. Pô, difícil. Eu gostaria de evitar, pra falar a verdade, muito perigoso. E tomara que ele vá. Acho que seria legal. Então, É bem aleatório. É que ele meio que tinha se aposentado, né, da função de treinador. Sim, mas Libertadores é Libertadores, né? Ainda mais se tratando de Boca Juniors. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como. Vamos acompanhar aí. E o Atlético Paranaense tem tudo pra ser campeão invicto do Campeonato Paranaense. Mas de qualquer forma, boa temporada do time do Cascavel também. E do grande Lucas Batatinha. Se eu fosse você, eu colocaria esse nick no Instagram. Se é que ele já não está sendo usado. Eu acho que não dá pra colocar Lucas Batatinha oficial, né? Eu acho mais fácil que você encontre o Lucas Batatinha oficial do que só o Lucas Batatinha. Eu vou pesquisar enquanto você fala do próximo jogo. Muito bem, Lucão. Vamos falar então. Eu ia dizer que esse foi o melhor jogo da rodada, mas a gente teve depois o jogo do Palmeiras e Água Santa, que foi muito bom. Então vamos falar de América 2, Atlético Mineiro 3 no Independência, com direito a Hulk perdendo pênalti e depois resolvendo nos acréscimos de novo. Esse time do Atlético gosta de sofrer, né? Mas acabou que o Galo conseguiu aí a vitória e larga em vantagem nas finais do Mineiro contra o excelente time treinado pelo Wagner Mancini. Cara, e o que tem a dizer sobre Martim Benítez? Você vai achar que é besteira, mas eu acho o Benítez muito bom, muito, muito bom. Mas ele tem esse problema de lesões. Se não fosse esse problema de lesões, acho que ele seria um jogador muito competitivo, principalmente pro futebol brasileiro, mas ele infelizmente tem essa questão que ele não consegue se manter saudável.
Mas você vê que ele é um cara diferente pro nosso futebol. Diferente, tá se esforçando. Ele sempre foi esforçado, só Sim, que eu ele acho só que é ele tá podre se. por dentro, ele tá É, podre, é isso. ele só. Exatamente isso que você falou, ele é podre por dentro. E, cara, e você vê que até o momento eu acho que ele não se lesionou ainda. Eu espero que ele demore muito a se lesionar. Ele jogou praticamente o jogo inteiro ontem, fez os 2 gols, sendo que o primeiro, a bola faz uma curva absurda. Mas eu não sei se o Everson ele meio que já tava adivinhando o canto ou se ele não viu e depois que ele viu já era muito tarde. Mas pra mim foi falha dele. Também achei. A bola realmente fez uma curva absurda, mas do jeito que ele foi ali, ele não ia pegar nem se ela não tivesse feito. Não iria pegar. E é uma coisa que eu não sei se você vai lembrar que a gente chegou até a conversar no passado, quando o Mancini voltou pro Atlético, ou pro Atlético pro América, perdão. Me agrada a maneira que o América joga e me agrada a mobilidade do setor ofensivo, porque o América não tem nenhuma peça de referência fixa ali no ataque, uma peça de tipo um centroavante fixo. Tem 3 atacantes ali que se movimentam muito bem. O Aloísio, ontem jogou o Mateuzinho, mas de vez em quando joga o Everaldo ali pela direita, o Felipe Azevedo também. Tem o próprio Benítez, que é um cara que fica flutuando ali na entrada da área e Por isso que ele aparece não muito. tá se machucando. E aparece muito bem para complementar as jogadas. Então é uma movimentação interessante. O América foi melhor para mim no jogo em si. Mas Concordo. o problema é que o Atlético tem o Hulk, né? E o Hulk, por mais que ele tenha perdido o pênalti, e que defesa do Cavicchioli, Sim, foi muito bem. porque ele meio que ele não deitou para a bola foi rasteira, ele não tinha deitado para pegar a bola. Ele deu uma ponte e foi meio que no reflexo ali que ele conseguiu pegar uma defesaça, mas infelizmente ele não conseguiu parar ali o terceiro gol do Hulk, que foi o último lance do jogo. Mais uma vez a Hulk dependência salvando o Atlético. Vamos ver até quando que isso vai ser possível, né? Porque é um negócio que a gente vem falando desde o ano passado, que o Hulk já é um cara mais experiente, a sequência de jogos acaba pesando, a gente sentiu isso ano passado. 36 anos pra ele, hein? Que se tornou o segundo É, maior artilheiro do Galo no século XXI. só que eu também acho que o Atlético ele até que tem algumas variações ali que dá pra fazer sem o Hulk, mas até o momento não surtiram efeito. A aquisição do Paulinho foi um achado muito importante, vem jogando muita bola, assim como algumas outras contratações, e meio que a gente já entendeu como é que o Kudê gosta de jogar e algumas peças que não vão sair do time. E uma delas é o Zarate. O Zarate, desde que voltou de lesão, ele. Tanto que o Zarate jogou com o Kudê, foi comandado pelo Kudê no Racing. Então Já é uma jogou das. com o Kudê? Não entendi, desculpa. Você já jogou com o Kudê? Não, ainda não. Nem Entendi. com o Kudê, nem com o Zinho. Tá bom. Uma Então, pena. Zaratio, talvez não começou o Edenilson nessa partida, mas o Edenilson é uma outra peça que vai acabar sendo titular incontestável. Se acontecer uma tragédia para ele não ser. O nosso querido Patrick Choco também. Atlético tem ali já tá tendo a sua Tem a base cara. do time já. Já tem a sua base, mas a dependência do Hulk eu acho que é o problema desse time. E não poderia ser diferente também, né? Se bem que ontem inclusive foi um jogo que só valia golaço, né? Porque o do Pavon, com 1 minuto de jogo, foi um puta de um gol. Depois o Johan fez 2-0 com um belíssimo gol de fora da área também. E aí teve os 2 gols do Benítez. O primeiro, por mais que tenha sido falha do Everson, a bola fez uma curva muito bonita, então vou considerar como golaço. E até mesmo do Hulk, aquela tabela que ele fez ali no final pra vencer o Cavicchioli foi muito bonito. Foi um bom jogo, pra falar a verdade, né? Os dois times entregaram tudo que podiam. E eu tô gostando desse Atlético Mineiro do Cudê. É um time que pelo menos tem identidade. Você sabe como que vai jogar e compete muito. Como é característica também dos trabalhos dele. Não é aquele time que conta com a mística, né? Como era o time do Cuca. Exatamente, é um time que, cara, compete, joga, se esforça. O Maurício Lemos, o uruguaio que foi contratado, já chegou pra compor elenco e já virou titular, também é um bom jogador, tem uma boa saída de bola. O único que eu acho mais ou menos, pra ser bem sincero, é o Everson. Não acho que ele passa muita confiança. Acho um goleiro bem mais ou menos, mas é o titular absoluto também, não tem outro. Mas a ver, viu? Acho que é o principal ponto fraco desse time do Atlético Mineiro, que acredito que vai levar esse campeonato também, mas não ficaria surpreso se fosse nos pênaltis, algo do tipo, porque esse time do Mancini compete muito. É um time muito forte, muito físico e que
pode complicar. Vou ser polêmico e acho que o América vai ser campeão. Nos pênaltis ou no tempo normal? Tempo normal. Rapaz. Eu não vejo o América ganhando nos pênaltis. Não sei porquê, mas eu não vejo esse time do América ganhando partidas nos pênaltis. Ele teria que tirar uma diferença de 2 gols no tempo normal. Eu confio no América. Olha, eu confesso que eu não ficaria abismado não se o América vencesse. Vai ter que jogar muita bola, simples assim, mas é uma possibilidade e vamos ver. Foi realmente um jogo muito bom, que superou minhas expectativas. Eu não esperava que o Atlético também fosse jogar tão bem, principalmente de maneira ofensiva. E foi como você comentou, que contratação foi a do Paulinho, um cara que pros padrões do futebol brasileiro tá muito acima da média. Muito, muito mesmo. Muito, muito. Ele é muito bom. O Johan parece ter se encontrado ali no meio-campo também. Tem o Igor Gomes, né? O Atlético Mineiro, só tem craque, realmente. Você sente falta do Igor Gomes, inclusive? Não. Nenhuma? Nenhuma. Muito bem, você é um Cara, grato. a saída dele do São Paulo fez bem pra todos, eu acho. Ainda É mais aquele término de relacionamento que todo mundo sai ganhando. Sim, ainda mais pelo depoimento que ele deu em entrevista da rotina dele no São Paulo conforme o tempo. Eu acho que fez muito bem a saída dele do São Paulo. Concordo contigo, desejo que ele seja muito feliz aí e tem tudo pra seguir aquela máxima que é saia do São Paulo e ganhe um título. Igor Gomes que pode ser campeão mineiro no próximo domingo aí com o Atlético. Próximo domingo não, próximo sábado, né? Inclusive eu ia te perguntar, o que você acha dessas decisões de estaduais sendo jogadas aos sábados? É porque é feriado, né? Mas eu tenho a decisão mesmo, que é o jogo de volta, por causa do feriado, mas pra mim, hoje, nesse final de semana, deveriam todos os jogos ter sido no domingo. E todos os jogos são no mesmo horário, sendo bem sincero. É que aí tem aquele ponto, né? Se você coloca do sábado, você tem 2 dias de futebol na TV. No domingo você não tem. Mesmo assim, eu acho que, por ser domingo, eu acho que domingo é o dia de futebol mesmo, o dia sagrado. É um ponto, mas confesso que eu gosto ali de ter sempre um joguinho bacana para assistir. E esse sábado teve bastante, né? Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Inclusive, Lucão, pegando esse gancho, tivemos o clássico Flamengo e Fluminense pela primeira final do Campeonato Carioca. O Fluminense que jogou como nunca e perdeu como sempre. É impressionante como o Fernando Diniz peida em decisão. O Flamengo foi pior e acabou saindo com 2-0. Os 2 gols feitos no segundo tempo. Disserte a respeito desta partida e do senhor Fernando Diniz, por favor, Lucas. Cara, aquele negócio, né? O Flamengo é letal. Não joga bem, mas é letal. Foi contra o Vasco, foi a mesma coisa. Esse primeiro jogo contra o Fluminense foi a mesma coisa. E estou praticamente cravando o Flamengo como campeão carioca. Eu não vejo o time do Fluminense conseguindo reverter essa vantagem, por mais que tenha bola para isso. Eu vi muita gente do Fluminense reclamando da questão do Léo Pereira não ter sido expulso. É um ponto Merecia. válido. É um ponto muito válido também, até porque depois o Samuel Xavier foi expulso numa jogada parecida. Então merecia ter sido expulso, mas também não justifica a derrota. Não justifica também o destempero do seu treinador ali após a expulsão do Samuel O Fluminense Xavier. perdeu o jogo ali, né? Sim, e tinha bastante bola para rolar ainda. Acho que depois disso daí o Fluminense teve uma chance no final do jogo. E só. O jogo foi Sim. bem. Depois disso daí o jogo foi bem equilibrado. Cara, outra coisa que eu ia perguntar. O que você acha de tipo. Teve a expulsão, só os jogadores do Fluminense estavam reclamando. Não sei por que caralhos o Gabigol foi ali falar com o Diniz, pedir calma, sendo que não interessa nada pra ele entrar naquela discussão. Ele ainda foi empurrado pelo Fernando Diniz. O Gabigol gosta, né? Cavou a expulsão do Diniz. Não, o Diniz já tinha sido expulso. Não, eu digo, é que o Gabigol, antes do Diniz ser expulso, ele fala com ele, não abertamente, né? Mas ele fala Sim. alguma coisa ali. E aí, inclusive, aquele árbitro lá, o Gil da Esfirra, nossa senhora, como esse cara é ruim. Jesus Cristo. Mas errou, né, em não ter expulsado o Léo Pereira e o Diniz pediu pra ser expulso. Ele pediu, ele implorou, me Ele expulse. implorou. E o árbitro acatou. Então acho que eu cravo ali 90% de chance que o Flamengo já é campeão e eu que para muitos é uma pena, né? E o senhor Vitor Pereira continue sendo campeão, ele vai continuar ali no comando do Flamengo mesmo, tem o time jogando mal e perdido em campo, né? Parece que só um lado funciona. Ontem
Ontem não, mais uma vez foi o lado esquerdo, que o Ayrton Lucas tá comendo a bola. É o melhor jogador do Flamengo nesse começo de ano. E meio que foi uma sacada interessante, que tem a questão do Ayrton Lucas e tem a questão que ele jogou o Everton Cebolinha ali naquele lado, naquela faixa do campo, que acabou prendendo o Samuel Xavier. Querendo ou não, é muito forte no apoio, e do sistema defensivo ali no apoio, ele é o que mais sabe fazer essa função. Então foi um nó tático ali do português. Você comentou agora de nó tático, né, do Vitor Pereira, e eu queria aproveitar para falar sobre ele, né, já que tem que elogiar e tem que criticar quando ele merece ser criticado, simples assim. O Vitor Pereira, ele jogou na formação que ele mais gosta, né, na 3-4-3, não só digamos que deu certo, porque ele conseguiu segurar o Fluminense durante um tempo inteiro, ali nos 45 primeiros minutos, sem o Arrascaeta, bancando o Gabi, e no segundo tempo foi letal ali com o gol do Ayrton Lucas e depois o gol do Pedro. Cara, poderia ter dado muito errado, mas deu certo, ele bancou e a gente tem que elogiar esse tipo de comportamento, mesmo ele sabendo que ele seria muito criticado, e ele foi muito criticado. Mas, cara, o Flamengo pode não estar jogando bem, mas o Flamengo ganhou os últimos 3 clássicos que ele jogou contra Fluminense e Vasco, e só nesse ano o Vitor Pereira já ganhou mais clássicos do que pela passagem inteira do Corinthians, entendeu? Pois é, que é bem interessante, inclusive. Então, cara, realmente, o Flamengo dele não tá jogando bem? Não, o Flamengo dele não tá jogando bem, isso é um fato. Mas o resultado tá chegando. Então pode reclamar, pode achar ruim, mas o resultado ele tá conseguindo. Agora, né, a gente sabe que perdeu os títulos, mas teve bons momentos, sabe? Contra Vasco e Fluminense, o Flamengo fez 8 gols, cara, e sofreu 3. É bizarro, né? Não dá pra descartar. Geralmente os times, quando jogam mal, não conseguem render da maneira que o Flamengo vem rendendo. É que entra o ponto que você trouxe. O Flamengo é letal, a qualidade dos jogadores do Flamengo é muito acima da média. Então é aquilo, eles vão chegar e vão fazer. E o Vitor Pereira sabe disso. Então, de certa maneira, eu acho que isso até dá o respaldo pra ele testar esse 3-4-3 que ele vem testando. E acho que ele vai jogar assim daqui pra frente também, que foi onde ele conseguiu os melhores resultados. Mas, o que ele vai fazer com o Gabigol, por exemplo? Porque o Gabigol comentou ontem que ele pediu pra jogar de centroavante, mas não dá pra tirar o Pedro. Não dá. Eu acho que ele vai revezar até o Gabigol se encher, perder a paciência e começar a soltar os cachorros. Porque é notável que o Gabigol não vem rendendo desde o começo do ano. E o Pedro continua ali na máxima dele. Bola, cara, ele praticamente quase todas as finalizações dele são no gol. Então não tem como você tirar um cara desse que consegue finalizar de qualquer maneira. É igual você chegar no Fluminense ali e tirar o Germancano. Meio que chega a ser absurdo. Vamos concordar também que tem um tempinho que o Gabigol não joga bola, né? E eu não sei se nesse esquema ele vai conseguir render o esperado também. Vai Só jogar se ele tiver no muito afim. Sim. O Flamengo eu acho que vai de fato jogar no 3-4-3, porque eu acredito que seja a única maneira que o VP está vendo de arrumar as falhas defensivas que esse time tem. Porém, a falha gritante da saída de bola é algo que me preocupa muito no Flamengo. Ontem, inclusive, teve 2-3 lances do Fluminense que poderiam ter resultado em gol devido a essa saída de bola. Sim. O Gerson, inclusive, que ele não estreou ainda, né? Reestreou, na verdade, desde que ele voltou pro futebol brasileiro. Aquele lance ali, se o Arias faz, o jogo é outro. Além de tudo, o VP tem sorte. Exato, exatamente. Teve uma bola também, cara, no segundo tempo que o Davi Luiz, ele sai jogando. O que eu achei bizarro que ele tenta estourar a bola com a esquerda e ele joga acho que era até o Samuel Xavier que tava no lance ali. A bola passa do Gerson, se oferece o Samuel Xavier, só que o Fluminense ele erra ali o ataque, mas é meio bizarro. Como a saída de bola do Flamengo, ela ainda não tá, eu acho que perto do ideal, né? Então, aí eu acho que pega um pouco a formação. Acho que nesse caso a formação pega um pouco porque eles não estão acostumados. Por mais que seja um time mais técnico ali com o Thiago Maia, né, essas coisas, acho que é aí que tá o problema e vai ser o principal trabalho do VP. Como que ele consegue fazer esse time defender melhor do que defende hoje? Porque realmente o time do Flamengo é muito técnico, mas ele não marca ninguém. O Gerson não marca, o Thiago Maia até que marca, mas não é tanto a dele, sabe? Então, que isso pode pegar um pouco pro trabalho do Vitor Pereira, mas o time tá tomando forma, cara. Acho que ele vai dar jeito, de verdade. Bem capaz, bem capaz. Acho que ele vai conseguir arrumar esse time do Flamengo e problema pros adversários, né? Porque se ele não for demitido agora,
ele continua, o time vai criando cada vez mais cor, e aí lá na frente a gente já sabe o que vai acontecer, né? Aí Cara, que mora o perigo, Lucão. exatamente. Vamos falar do time da fé já ou tem mais algum outro ponto? Acho que vale a gente comentar um pouco de Fluminense, né? E Fernando Diniz, o time dele comete sempre os mesmos erros, é impressionante. Ontem tomou 2 gols por falta de recomposição defensiva, claríssima. Esqueci o nome dele, o Ayrton Lucas passeou ali do outro lado, mesmo com o Samuel Xavier não subindo tanto. E o despreparo emocional do Fernando Diniz, mais uma vez, prejudica o time dele. Cara, e eu acho bizarro porque é um cara que tem como formação psicologia, né? Mas, que é casa de pau, espeto de ferro lá? Como que é o ditado? Não, casa de... Casa de Ferreira, espeto de pau. Isso, exatamente. E o Diniz, ele não Gostei desse consegue, ditado. sabe? O Diniz, ele não consegue, cara. Porque tem a casa de pau, né? Mas o importante é que você entendeu o ditado. Ele tem esse grande problema, sabe? E enquanto ele não corrigir isso, ele vai continuar sofrendo. É um fato. Ó, se o Fluminense perde 2-0, mas tem o Diniz pra jogar no Maracanã semana que vem, pô, seria muito mais fácil reverter. Mas sem o Diniz já torna tudo muito mais difícil. Isso atrapalha, ele não entende isso. Ele, de novo, teve uma baita de uma chance de conquistar um título relevante, que é o que falta pra ele na carreira, e ele falha pelos mesmos erros. Acho que isso que mais pega nos trabalhos do Fernando Diniz, e enquanto ele não melhorar isso, Lucão, não acho que vai pra frente, cara, de verdade. Eu concordo contigo. Por mais que eu goste dos trabalhos dele, tem O trabalho essas dele no falhas, Fluminense é muito bom. tem essas falhas gritantes mesmo. Tem. E vão continuar acontecendo porque depende dele. Mas realmente 2-0 sem o Fernando Diniz acho muito difícil e o Flamengo tem tudo pra conquistar esse campeonato carioca. E aí ainda em Rio de Janeiro, ninguém quer saber, né? Ninguém liga, mas o Botafogo ganhou de virada do Audax pela Taça Rio. Tiquinho Soares e Gustavo Sauer marcaram o fogão e pro Audax o Emerson Urso abriu o placar, o Botafogo que ganhou de virada, Lucão. Parabéns aí ao Botafogo aí. O gol do Sauer foi nos acréscimos já do segundo tempo. Foi, exatamente. E aí antes da gente falar de Palmeiras, rapidinho, o Atlético Goianiense largou na frente do Goiás pela final do Goianão, 2-0 pro Dragão. Vou até te falar aqui quem fez os gols. Foram marcados por Rodrigo Soares e Luiz Fernando, ele que já jogou no Botafogo, inclusive. Sim. E no Campeonato Baiano deu a lógica, 3-0 então, o Bahia leva mais um. Uma questão que você acha, uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Tá bom. Vamos fechar então agora e falar de Campeonato Paulista? Cara, vamos. Tivemos na Arena Barueri, às 4 horas de hoje, jogo que foi marcado pela estreia do Kleber Machado na Record. Tivemos Água Santa 2, Palmeiras 1, 2 gols do Água Santa do Bruno Mezenga. E, pasmem, Hendrick que marcou pelo Palmeiras seu primeiro gol no ano, mas não foi o suficiente. Eu profetizei, hein? Você é testemunha de que eu profetizei 3 minutos antes que ele ia marcar o gol. Inclusive, os 2 primeiros gols do jogo foram de bola parada, gols bem parecidos. Inclusive, sim. Mas ali no final do segundo tempo, na saída errada do Palmeiras, o Água Santa consegue sair vitorioso, inclusive só com água benta mesmo para ganhar desse time nefasto do Palmeiras. O pacto de Abel Ferreira não funcionou dessa vez. Não foi capaz. E uma partida bem abaixo do Palmeiras, inclusive. O Água Santa foi melhor. O próprio Abel admitiu na coletiva. O Água Santa foi melhor, até jogadores mais regulares do Palmeiras não jogaram bem hoje, como foi o caso do Zé Rafael. Achei uma excelente partida do Marcos Rocha, inclusive ele tira um gol do Água Santa no primeiro tempo, que foi que logo depois resultou no gol de escanteio do Bruno Mezenga. Mas a partida do Palmeiras foi bem abaixo e a do Água Santa foi excelente ali, até um pouco antes do gol estava muito boa porque o time estava inteiro. O gol saiu ali meio que na bacia das almas, porque o time da Água Santa já tava meio que arriando as calças já. Os caras já não estavam aguentando. O próprio Bruno Mezenga mesmo, ele tava se arrastando em campo. Correu muito, né, o time da Água Santa. Sim, correu muito. Foi uma excelente vitória e tem chances de ser campeão ainda, por mais que jogue no Allianz a partida de volta. Vai ser no Allianz mesmo? Vai, eu não será sei. no Allianz. Porque como tem essa questão de shows ainda em São Paulo, eu nunca sei se está confirmado os jogos no estádio do Palmeiras. O time do Água Santa tem chance,
mas vai ser uma missão quase impossível. Até porque já testemunhamos algo parecido ano passado. O Palmeiras no Allianz é muito forte, muito difícil de ser batido. Esse é o que mais pega. Então, claro, o que mais me surpreendeu foi a postura do Água Santa. Eu não esperava que eles fossem pra cima do Palmeiras e principalmente que eles aproveitassem tanto os espaços do time do Abel Ferreira, mas o Palmeiras realmente irreconhecível hoje. Óbvio, existem méritos do Água Santa em meio a isso, com certeza, mas o Palmeiras não jogou. Teve alguns bons momentos no primeiro tempo, mas integralmente durante os 90 minutos o Água Santa foi superior. E as mudanças também, tirando com exceção o Endrick, mudanças do Palmeiras não surtiram efeito, né? Não. Tanto, O banco do Palmeiras é muito ruim, cara. cara, e entrou a molecada, né? Entrou o Endrick, entrou o Vanderlan, o Fabinho, o Giovani, e depois no final ali entrou o Jailson, né? Mas não surtiram efeito nenhum, praticamente as mudanças, com exceção do Endrick, que fez o gol e vinha fazendo uma boa partida, mas não, o resumo da obra ali pro Palmeiras foi péssimo. Vamos ver o que o Abel vai fazer, né, no próximo jogo, como é que ele vai entrar. Agora que o Endrick fez o gol, eu acho que fica mais um ponto ali de interrogação na cabeça dele, né, porque a moral agora do atleta é outra. Sim. Então, vamos aguardar, vamos ver qual que vai ser o plano do Abel e vamos ver se o pacto vai ser enfraquecido, né, no próximo domingo de Páscoa, inclusive. Você acha que o Água Santa, do grande Bruno Mezenga, autor dos 2 gols, segura essa vantagem no Allianz contra o Palmeiras? Cara, vai ser bem difícil, porém o Água Santa já se mostrou capaz de fazer jogos grandes ali contra adversários de ponta, né? Conseguir segurar bons times de ponta. Como foi com São Paulo, conseguiu ali engrossar pro Bragantino também, apesar que ganhou um gol, né? Sim. Mas fez uma boa partida também. Então, eu acho que tá bem aberta essa decisão. Eu acho que os caras, o elenco do Água Santa sabe do que pode acontecer, tanto que a entrevista do Bruno Mezenga, ele cita a partida a decisão do ano passado, né? Foi revertido ali pelo Palmeiras, num cenário que teoricamente era até mais difícil, então tudo é possível. Ainda acho que o Palmeiras vai ser campeão, mas o Água Santa tem grandes chances sim de ser campeão inédito do Campeonato Paulista. Tô contigo, Lucão, principalmente se o Água Santa conseguir jogar mais 90 minutos nessa intensidade que jogou, mas o Palmeiras é o grande favorito e tem tudo pra ser campeão. Acho muito difícil também que o Palmeiras jogue mal 2 partidas seguidas. Pouquíssimo provável que isso aconteça. Mas existe uma possibilidade, e eu até anotei aqui pra não esquecer, cara, o Thiago Carpini, treinador do Água Santa, ele vem fazendo bons trabalhos em times do interior do futebol paulista, né? Não é a primeira vez, é claro, é a primeira vez que ele chega na final, mas ele não é uma novidade. Não é de agora que ele vem aparecendo fazendo bons trabalhos. Um bom técnico e alguns jogadores da Água Santa e até o próprio técnico podem acabar pintando em times ali eu acho que das 3 primeiras divisões ali do Campeonato Brasileiro. Sim, até porque o Água Santa, a maioria desses caras está emprestado só pra jogar o Campeonato Paulista. Exato. Porque o Água Santa não tem calendário daqui pro final do ano, o Água Santa não tem divisão. Então, claro, eles continuarão empregados, talvez eles possam mudar de time do original em que eles estavam, e o Carpini pode ser um cara aí que passe a ser visto com bons olhos por times maiores. Assim como o treinador do São Bernardo, que agora me fugiu o nome. Mas é difícil segurar o Palmeiras no Allianz, cara. Muito difícil. Muito, muito difícil. Muito. Não vai ser 2 partidas seguidas que o Palmeiras jogará realmente tão mal assim. E é um gol de vantagem. Claro, o empate seria muito pior, ou ir pra lá perdendo. Mas existe um mundo em que o Água Santa pode ser campeão paulista sim. Disparado foi o jogo mais difícil que o Palmeiras teve nesse ano, e por coincidência foi o que ele saiu pior. E eu torço fortemente para o Água Santa. Eu torço pelo enredo por trás disso. Imagina um time sem divisão ser campeão do campeonato estadual mais difícil do país. Porra, isso a história é muito boa. Não é pra qualquer um, não é o que a gente vai ver com frequência. Daria um bom filme. Se fosse pela Netflix, não, né? Porque a Netflix só produz merda. Mas se fosse uma HBO da vida... Não, daria um bom filme. Imagine o Michael B. Jordan fazendo o Bruno Mezenga. Ou o Will Smith, né? Porra, seria bom, pô. Porque o Smith, depois que ele deu tapa no cara lá, ele tá meio sumido, né? Não, mas eu ele acho foi que cancelado. o Michael B. Jordan acho que cairia melhor como o Bruno Mezenga. Porque o Jonathan Major se fudeu, né? Foi acusado lá de agressão à mulher, esse daí acabou a carreira dele. Tomara que ele se foda. O Ryan Gosling. O Michael B. Jordan. O Ryan Gosling como o Abel Ferreira. Tava pensando aqui, sabe quem daria um bom Bruno Mezenga? Bruno Henrique do Flamengo. Já parou a pensar nisso? Está voltando, inclusive, hein? Eu vi.
hoje ele postou uma foto com o Didi Mocó, do Renato Aragão, né? A legenda dessa foto é muito Ai, eu gosto muito, eu gosto muito das um postagens. ser humano de pessoa. Saudades Sensacional, Bruno das Henrique. lives dele na Twitch. E das entrevistas dele também pós-jogo também, realmente é um cara É um personagem, diferenciado. é um É, ser que humano, é um domina, ser humano de pessoa. que do- domina bem as palavras. Volta logo, Bruno Henrique, pelo amor de Deus. E a gente não pode deixar de falar das duas mais recentes contratações do Palmeiras nessa semana. Fechou com o Ronald Rios. Ronald ou Richard? Ronald Rios é youtuber. É, o Richard Rios, se não me Richard engano, Rios. isso, colombiano, ex-Guarani, e com o Arthur que divide muito opiniões, né, Lucas? Algumas pessoas acreditam que ele não vale todo esse preço, e outras defendem que o Palmeiras fez um baita negócio. De qual lado você está nessa história? Cara, eu acho que ele não vale todo esse preço, mas ainda é uma baita contratação. Eu acho que ele vai deixar bem aí nesse time do Palmeiras, é uma peça que precisa, né? Depois da saída do Scarpa. Sim, eu até peguei aqui, ó, o Palmeiras pagará 8 milhões de euros pelo Arthur ao Bragantino. Esse valor aí que convertido em reais dá em torno de 44, 45 milhões. E fora metas, né, que serão pagos caso ele atinja certos objetivos. Lembrando que o Bragantino tentou envolver o Giovani do Palmeiras nessa negociação. Empréstimo inicialmente, e aí a opção de compra no final desse empréstimo, mas o Palmeiras obviamente recusou. E eu trouxe aqui também informação do SofaScore. O Arthur tem 25 anos, cara. Eu acho que foi um bom negócio. Entre todos os pontas do Campeonato Brasileiro desde 2019. Ele é o primeiro em assistências, em passe decisivo, em cruzamento, em passe certo, em participações e em notas. Não, ele é um excelente jogador. Ele tava fazendo hora extra ali no Bragantino já. Realmente. Então, achei que foi uma boa contratação, sim. E provavelmente será titular. Ainda mais com a lesão do Tabata, né? Exatamente, exatamente. Então, dadas as circunstâncias e que o Palmeiras tem dinheiro e dificilmente mexe no bolso, tem tudo pra vingar. Ainda mais agora sendo treinado pelo Abel. Acho que vai dar certo. Eu sou da turma que gostou da contratação. Então é isso, Caião. Algum ponto a mais referente a esse jogo? Sobre o Palmeiras, não. Eu gostaria de comentar que eu acho a Arena Barueri um estádio muito charmoso e que os times deveriam mandar mais jogos lá. Concordo contigo, Caião. É o giro internacional. É o Agora, meio que pra gente encerrar aquele giro rápido pela Europa, né? Semana que, inclusive, essas 2 semanas, né? Foram marcadas por demissões, né? De técnicos. Tivemos a demissão do Conte, que era meio que já esperado, que ele não ficaria no Tottenham depois das declarações dele. Tivemos a demissão que, para mim, não foi surpreendente, do Nagelsmann, do Bayern de Munique. Ele não tinha um bom relacionamento com alguns atletas do Bayern. O Thomas Tuchel já assumiu o Bayern de Munique e já se sagrou campeão do campeonato alemão, que eu acho muito difícil esse time perder, depois da sacolada que deu ontem no Dortmund. Para vocês terem ideia, com 30 minutos do primeiro tempo já estava 3-0 pro Bayern de Munique e era meio que a final antecipada desse campeonato. E Então acho que o erro do Kobel, hein? lembrou muito. Eu vi acho que foi um tweet que os caras pegaram esse erro e o do Marcos, aquele icônico contra o Vitória, que ele também fura. Essa furada do Marcos foi no jogo do cafezinho? Não, né? Foi em outro. Não, foi contra o Vitória, aquele 7-2 no Palestra Itália. Perfeito. Mas enfim, e com aquele negócio, quando tem erros grotescos é muito difícil o time sair vitorioso. Para mim o Bayern já se sagrou campeão depois dessa vitória, mais uma vez campeão alemão. Tivemos, falando de demissão ainda, falando do Nagelsmann, ele pode ser o principal candidato a assumir o Chelsea, já que devido à derrota de ontem, mais uma, e o Chelsea perde em casa, com 2 golaços do Aston Villa e com um aproveitamento de ataque horroroso. Graham Potter não é mais o técnico do Chelsea, para alegria de muitos, que o trabalho não vinha rendendo. É bem capaz de que o Nagelsmann assuma esse time do Chelsea. Não sei se isso é bom ou é ruim. Ele é um bom treinador, Sim, faz bons trabalhos, mas essa questão vestiário eu acho que pega mesmo, é um ponto bem importante. Ainda mais nesse Chelsea que, cara, gastou quase 1 bilhão em contratações, né? Então não sei como é que ele vai fazer a gestão desse elenco. Tivemos ainda a sacolada do Arsenal com a volta do Gabriel Jesus a marcar, cota 1 em cima do Leeds. Outra sacolada com falha do Alisson, no jogo do City e Liverpool, sem o Haaland. O City ainda ganhou de 4-1 do Liverpool, que está desfalecendo. Tivemos ali também
O West Ham hoje, eu vou falar de alguns jogos que eu considero mais importantes. O West Ham, com a excelente partida do Paquetá, ganhou de 1-0 do Southampton e respira ali. A briga para escapar do rebaixamento no campeonato inglês está bem disputada. E teve também, até para terminar essa questão de técnicos que foram demitidos, o Leicester demitiu o Brendan Rodgers depois da derrota de ontem para o Crystal Palace. E eu acredito que ainda esteja sem técnico que o Crystal Palace demitiu o Patrick Vieira. Tivemos uma excelente partida hoje do Newcastle em cima do United de 2-0. Baita jogo. Baita jogo, poderia ter sido muito mais para o Newcastle. Sim. Agora, mudando de campeonato, vou passar rapidinho pelo campeonato francês, que só teve um jogo que importa e o PSG perdeu mais uma vez, perdeu por Lyon 1-0. Teve um pênalti bem bizarro do Donnarumma, mas que resultou numa cobrança perdida pelo Lacazette. Porém, o PSG conseguiu ainda perder de 1-0 e, por mais que ainda tenha uma certa vantagem, vem sendo ameaçada. O PSG tem de tudo para perder esse campeonato ainda, inclusive. Deus te ouça. No campeonato espanhol, tivemos o Barcelona dando a sacolada no Elche ontem 4-0 com 2 gols do Lewandowski. E o Real ali, que segue na disputa do título, por mais que esteja longe, ganhou de 6-0 hoje acho que ganhou do Valladolid, se eu não me engano. Isso mesmo. Com 3 gols do Benzema, um hat-trick feito em 7 minutos. Real segue vivo ali, por mais que esteja longe. O Atlético de Madrid ganhou hoje um gol no finalzinho. Mudando de campeonato, tivemos o campeonato italiano com a Roma ganhando de 3-0 da Sampdoria. E tivemos, eu acho que o jogo mais surpreendente ali, o Napoli tomando 4 golaços do Milan em casa. O Napoli perdeu de 4-0. E tipo, cara, você falando só o resultado, não foi você pensar, o Milan passeou nesse jogo, mas um puta de um jogo parelho. O Manhã voltou, né, depois de lesão, e voltou a assumir o gol da seleção francesa e do Eu ia Milan. fazer uma piada com esse nome, mas Cara, depois da vou ficar quieto. Depois da casa de pau, espelho de ferro, eu acho, por prudência, eu acho melhor você não Vou soltar guardar essa piada. para outros episódios. Guarda pro próximo episódio, que eu acho que Tá o bom. Manhã vai pintar por aqui. Foram 4 golaços, 2 do Rafael Leão, inclusive. O Napoli ainda segue líder, muito líder, e eu acho quase impossível esse time perder esse título. E acredito que seja só isso, Caio. Não tem mais nenhum destaque de outras grandes ligas. Eu tava assistindo hoje até eu ver que tava passando o jogo do Palmeiras. Fenerbahçe e Besiktas. Tava 0-0 até o momento que eu vi. Não sei quem ganhou, mas tava um jogo muito feio. Foi 4-1 pro Besiktas com 1 a menos de virada. Rapaz. JJ, hein? JJ, o especulado para assumir a seleção depois do Carlo Ancelotti. Mas é isso, Caião. Esse foi o giro de notícias europeias. Vamos aguardar aí o decorrer da semana para ver o que vai pintar no mundo da bola. Tudo bem, Lucão. Queria comentar que toda vez que falam de Benzema, eu lembro do Torão da Caju. Muito bom. Só isso mesmo. Qual é, Benzema? Aqui é o Torão do Caju, vou te dar o papo. Humildemente, você vai pegar agora o Salah e o Mané. Firmino no meio campo. E no gol, Wallace. Benzema, tu vai tomar, Benzema. Lucão, vamos lá então. Para embalarmos esta edição do podcast, gostaria que você compartilhasse, como de praxe, o seu calvo da rodada, seu destaque negativo e a sua indicação aí para os nossos ouvintes nesta primeira semana de abril. Cara, eu vou começar com a indicação que é rapidinha. É o livro que também é filme, é O Extraordinário. Não é uma recomendação minha, mas recomendaram pra mim. Eu acho que eu já vi esse filme. E falaram que é muito bom, o livro é bem melhor que o filme. Vou até recomendar, falando de livros melhores que filmes, eu vou recomendar um jogo que é baseado num livro e filme. É Hogwarts Legacy, é o jogo do Harry Potter, vou dizer assim pros mais leigos. Um puta de um jogo. Eu acredito que você já tenha jogado, inclusive. Eu não joguei, mas eu não sou muito fã de Harry Potter, né? Então. Então, tem mensagens aqui em alguns grupos que dizem o contrário, mas eu não vou discutir contigo agora. Não, eu tenho o jogo, né? Eu não comprei, no caso. Eu peguei de um amigo nosso, mas por não ser fã de Harry Potter, eu ainda não joguei, tá aqui parado. Inclusive, eu trabalho, né, Lucão? Não sou igual esses vagabundos que ficam o dia inteiro jogando videogame, né? E alguns vagabundos, inclusive, momento denúncia, que roubaram o Funko do Itachi, do nosso amigo Pablão.
Você, desgraçado que está ouvindo e cometeu esse delito, faça o favor de devolver, senão você vai arcar com as consequências. Tomara Eu sei que não foi tão... Eu quero que você se foda na vida, você que fez isso. Muito obrigado, porque eu senti que o meu recado não foi muito ameaçador. Mas, enfim, calvo da rodada, eu acho que o destaque pra mim, eu acho que sem sombra de dúvida é o Bruno Mezenga. E pra mim a decepção fica pelo Diniz mesmo. Pô, não tinha pensado no Diniz como decepção. Depois você fala que eu sou hater do cara, Eu né? acho que pelos pontos citados aqui, eu acho que ele foi a decepção, sim. Lucão, eu vou fechar contigo então. Eu vou de Bruno Mezenga. Cara, fazer 2 gols no Palmeiras numa final de Campeonato Paulista não é pra qualquer um. Ele jogou muito bem também. Não é só questão dos gols. E o destaque negativo não poderia ser outro, senão Fernando Diniz, realmente. Impressionante como esse time do Fluminense... Não só do Fluminense, né? Trabalhos do Fernando Diniz sempre cometem os mesmos erros e impressionante que para algumas pessoas ele nunca é o culpado, né? Mas desta vez não tem como, eu tô fechado contigo nessa. E indicação, cara, eu não tenho nenhuma indicação não, pra falar a verdade. Ultimamente eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho conseguido fazer mais nada, além de trabalhar. Graças a Deus, né? Que continue assim. Então é isso, Caião. Aquele também, já pra gente fechar de fato. Um recado de sempre, né? Pra gente não esquecer. Você ouvinte de primeira viagem, você ouvinte assíduo. Tem negócio de sempre, curta o nosso trabalho, comente, compartilhe. Estamos nas principais plataformas, YouTuber, Deezer, Spotify. No YouTube você se inscreve ali no canal, dá like nos vídeos, que mais pra frente vai ter muita coisa boa ainda. E no Spotify e no Deezer você, acho que meio que dá um curtir lá pra seguir a playlist. E ativar o sininho ali pra assim que sair o episódio você ser notificado. E é isso, Caião. Espero que todo mundo tenha uma boa semana e que tenha uma excelente Páscoa, né? Que a gente vai gravar só no próximo domingo agora. Exato, muito ovo pra todo mundo. Lucão, mais uma vez, muito obrigado pela participação e parceria. A quem nos escuta, faço das suas palavras as minhas. Curta, siga, compartilhe com parentes e amigos. Espalhe a palavra do 3 na Barreira. Obrigado pela audiência de sempre. Boa semana, boa Páscoa pra todo mundo e até a próxima.